Mas então, olha, obrigado pessoal pela tua presença, pela tua participação. Sejam bem-vindos ao nosso canal Renda Imóvel Moeda Forte. Eu sou Rodrigo Camargo e toda semana, segunda e quarta-feira, eu estou com vocês aqui às 20h45 para apresentar a vocês oportunidades reais, cases a serem discutidos e contornar aquelas eventuais objeções que te impedem de dar esse primeiro passo, de se tornarem investidores imobiliários. Então hoje nós estamos aqui para falar sobre o segundo pilar daquilo que eu chamo de oportunidade para a renda, que é nós discutirmos, aquilo que eu chamo de realidade financeira. Então olha só, eu queria pontuar com vocês de forma bastante rápida o que nós conversamos na semana passada, porque na semana passada eu apresentei para vocês o primeiro pilar para se tornar um investidor imobiliário, que é você entender qual é o seu perfil como investidor, qual é a sua vocação, onde é que você quer chegar enquanto investidor imobiliário, quais são os seus sonhos, que sonhos precisam ser alcançados. Então esse é o nosso primeiro pilar, nós sabermos quem somos, nós passarmos por uma autoanálise, nós entendermos aquilo que nos motiva, onde é que nós queremos chegar. E só lembrando, a nossa proposta, a proposta do Renda Imóvel Moeda Forte, é permitir, é dar conhecimento a vocês, para que vocês façam essa jornada da forma mais tranquila possível. E para isso, eu preciso contar para vocês qual é esse passo a passo. Quais são os 3 pilares? Na semana passada nós falamos sobre um autoconhecimento do ponto de vista de aspiração, do ponto de vista de sonho. Saber quem somos, muito bem, Mar, aquilo que queremos. Então olha só como esses 3 pilares que eu vou ensinar para vocês são estratégicos, pessoal. O primeiro é nós entendermos quem somos e onde queremos chegar. No terceiro pilar, eu vou ensinar para vocês quais são os possíveis destinos, quais são as possibilidades que vocês têm, segundo uma humilde categorização que nós aqui do Conexão Imóvel Moeda Forte fizemos. Então nós dividimos, nós classificamos os investimentos imobiliários em 7 categorias distintas. É claro que eu não vou conseguir falar de todas elas para vocês em uma live, tá? Provavelmente a gente faça isso em 2 lives, tá? Então olha só, hoje, ou melhor, na semana passada, eu contei para vocês, eu ensinei para vocês como é que nós descobrimos quem nós somos, o que nós queremos. Nas próximas semanas eu vou ensinar para vocês quais são as coisas. Pessoal do YouTube, por favor me desculpem, mas o Instagram está difícil, gente. Está difícil, E eu tenho conexão via cabo, Eu tenho conexão com uma capacidade incrível. Então, como é que no Face e no YouTube nada acontece? Só acontece no Insta, complicado. Então, olha só, pessoal, a live de hoje, por que ela é importante? Porque este pilar, o pilar da realidade financeira, ele é universal. Ele é algo que todos nós precisamos conhecer para qualquer situação nas nossas vidas. Eu vou demonstrar para vocês através de um caso prático, uma situação que eu estou vivendo lá em casa, da importância disso num contexto completamente diferente, mas que serve como luva para aquilo que a gente vai tratar aqui hoje. Então olha só, você até pode saber o que você quer e quem você é. Você até pode saber quais são os possíveis destinos aos quais você pode chegar. Mas você precisa entender se você tem um veículo para isso. E mais, se você tiver o veículo, se você tem combustível para chegar lá. Se não corre o risco de você ficar no meio do caminho. E como é que faz? Você vai retroceder? Você vai voltar atrás? Aí eu pergunto a vocês, retroceder, voltar atrás,
não pode significar, do ponto de vista prático, né, não apenas um insucesso momentâneo, mas uma frustração a tal ponto, a tal nível, que ela chega a inviabilizar a própria viagem, pessoal. Tá? Então entendam essa questão da realidade financeira como algo fundamental. Tá? Mais um detalhe, pessoal. A gente está estabelecendo aqui como nova proposta no canal, nós realizarmos lives mais curtas, tá? Lives aí que vão durar entre 30 e 40 minutos. Assim a gente acaba mais rápido, a gente procura ser mais intenso nas nossas lives, mas não quer dizer que se alguém ficar com dúvida, que vai deixar de ter a sua dúvida respondida, muito pelo contrário, tá? E assim, se precisar a gente estende um pouco mais, e se precisar a gente retoma na live seguinte, tá tudo certo, tá? Então, qual que é? Primeiro, boa noite, Paulo, boa noite, Renato, boa noite, Olinto, Mariana, Diego, muito bom, Rubens, obrigado, pessoal, pela tua presença, obrigado, pessoal, pela tua participação. Olha lá, Ticiano está de volta. Então, vocês chegaram bem a tempo, pessoal, de me verem falar sobre esse caso prático, uma situação que não tem conexão nenhuma com o investimento imobiliário, mas que serve como pano de fundo e demonstra o quanto este pilar ele é universal, tá? Então, qual que é a discussão que eu estou propondo lá dentro da minha casa? É a seguinte: meu filho, Daniel, meu filho mais velho, né? Ele tem agora 14 anos. Perdão, o Daniel vai completar 14 anos agora em outubro. Tá, o Daniel tem 13 anos ainda. E o Daniel decidiu que quer estudar medicina. Tá? Uma carreira extraordinária. Provavelmente o sonho de 9 em cada 10 pais com os quais a gente se depara. Ter um filho, uma filha formada em medicina. Não é algo sensacional? Não é algo extraordinário? Né? Aí vocês vão falar: nossa, Rodrigo, o Dani está com 13 anos. Essa história vai acontecer daqui a 4 anos e meio, 5 anos, 5 anos e meio, alguma coisa assim. Só que olha só, né? Por que eu estou fazendo essa analogia para vocês? Por que eu conto essa história? Fala, Fábio, você tá bom, meu caro? Seja bem-vindo à nossa live, obrigado aí pelo carinho, né? Valeu, Alex, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, por que é importante eu discutir isso com meu filho hoje? Quando meu filho tem 13 anos de idade, pessoal? Porque é muito simples, né? Eu faço um controle bastante rigoroso, né, da nossa vida financeira, das nossas contas mensais, tá? E hoje eu tenho plena convicção de que eu não consigo, né? Quando eu digo eu, minha família, eu e minha esposa, né? Nós não conseguimos pagar uma faculdade de medicina. É impossível. Então a nossa realidade financeira, tá? A nossa situação, né? Ela não permite que nós paguemos uma faculdade de medicina para o Dani. Olha só. E não tem nada de errado nisso, pessoal. Ah, legal, Fábio, obrigado. Obrigado aí pelo carinho. Aliás, pessoal, não estou vendo coraçõezinhos. Disparem aviõezinhos, por favor, porque certamente com esse conteúdo, com essa live, nós vamos ajudar muitas pessoas. Porque isso que eu vou contar para vocês hoje é uma condição, né, generalizada, uma condição universal para que qualquer pessoa possa, você até ousado, possa viver, pessoal. Então, olha só, voltando aqui para o nosso caso. O Dani quer estudar medicina, tá?
A gente não tem condições de pagar uma faculdade de medicina para o Dani. Algum demérito nisso? Claro que não, né? O Diego já contou aqui a nossa história, eu já contei a minha história, né? Somos os 3 filhos, pela misericórdia, a graça do Criador, pelo esforço, determinação dos meus pais, né? E por muita força de vontade nossa, somos 3 filhos formados em universidade pública. Eu fiz escola politécnica da USP, a minha irmã fez a faculdade de nutrição da USP e o meu irmão fez a faculdade de engenharia da Unicamp. Então somos 3 filhos que estudaram em universidade pública, né? E hoje eu tenho o seguinte cenário lá em casa: meu filho quer estudar medicina. Alguém aqui, por acaso, sabe quanto custa a mensalidade de uma faculdade de medicina? Alguém aqui tem ideia de quanto representa, né? Boa noite, Cauã, tudo bem? Nós desembolsarmos o valor de uma mensalidade de uma faculdade de medicina, o valor dos materiais que precisam ser comprados, livros e coisas do gênero, o custo de moradia, né? Não tem faculdade de medicina em Itu, por exemplo, tá? Então olha só, moradia, deslocamento, alimentação, materiais, mensalidade. Não tem a menor chance, pessoal, de caber no orçamento familiar nosso. Não cabe, simplesmente não cabe. Então, reiterando, eu faço as contas aqui. Eu sei exatamente quanto a gente tem de entrada, né? Quanto eu tenho de renda ativa, quanto eu tenho de outros rendimentos. Eu sei quanto sai por mês. E eu sei que não cabe no nosso orçamento familiar, né, desembolsar esta quantidade de recursos que eu precisaria para manter o Daniel numa faculdade de medicina. Então, qual que é a proposta que eu tenho para o Daniel? Agora, no mês de julho, quando o Daniel entrar de férias, né, no seu ano escolar, eu vou sentar com o Daniel e nós vamos juntos desenhar todos os custos necessários para que o Daniel possa estudar medicina. Todos esses que eu citei para vocês. A gente vai planilhar isso. A gente vai ver quanto isso representa por mês. E aí, da mesma forma que eu desenho os custos, eu vou desenhar com o Dani as possibilidades. De onde é que nós podemos tirar recursos? Como é que nós podemos fazer? Se é possível o Dani estudar numa faculdade particular? Se tem linha de crédito, bolsa de estudo? Se não tem jeito, se a gente vai ter que traçar um outro plano, se o Dani vai ter que investir mais tempo, de repente estudando, fazendo cursinho, para tentar entrar numa universidade pública. Nós vamos ver quais são as universidades públicas. Voltamos. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Perdão, o Instagram novamente, né, apresentou falhas, apresentou problemas aqui de instabilidade. Vocês estão comigo? Manda um joinha aqui para eu saber que está tudo bem, para eu seguir com o conteúdo, pessoal. Por favor. Pessoal, vocês estão comigo? Manda um joinha, dispara um coraçãozinho aí para eu saber que está tudo bem. Pessoal? Será que nós caímos no Insta? Dureza, hein? Deixa eu ver aqui uma coisa. Pessoal, vocês estão comigo? Olha, eu consegui entrar aqui na live pelo meu outro perfil. Aparentemente está ok. Vocês estão me ouvindo, pessoal?
Vocês puderem dar um joinha aí para eu saber que está tudo certo, só para eu poder continuar, pessoal. E aí? Olha, acho que está tudo bem, eu estou me vendo aqui no Rodrigo Camargo, então vamos tocar, né? Então o que eu contava para vocês? O que eu falava para vocês? Né? Que eu vou fazer uma verdadeira maratona de contas com o Dani. Eu vou mostrar números para ele que ele jamais imaginou. E eu vou construir com o Dani as possíveis alternativas, os possíveis cenários para nós viabilizarmos o estudo dele em medicina. Aí vocês vão falar, Rodrigo, você vai fazer isso com um menino de 13 anos? Vou. Porque eu quero que o Daniel participe disso. Eu quero que o Daniel entenda desde cedo, desde criança, né? Como é difícil nós conseguirmos nos estruturarmos financeiramente para qualquer coisa, né? Se o Daniel, aos 13 anos de idade, entender isso, né? E pactuar comigo, com a minha esposa, com a sua família, que ele vai ter um papel ativo, que ele vai entender a nossa realidade financeira, vocês podem ter certeza que juntos nós vamos viabilizar o sonho do Daniel. Nós vamos viabilizar, né, o estudo do Daniel na melhor faculdade de medicina que a gente puder. Então, olha só. Eu conheço a minha realidade financeira. Eu sei o que acontece com as minhas contas. Eu sei o que acontece do ponto de vista de capacidade de investimento que a nossa família tem. E eu tenho total clareza de que não dá para eu me aventurar e permitir, sem o devido planejamento, sem a devida estruturação, que o Daniel dê esse passo, que o Daniel estude medicina. Se eu não for coerente, se eu não for responsável na minha análise e eu agir de forma leviana, eu corro o risco de comprometer o futuro do meu filho. Eu corro o risco de colocá-lo numa situação em que ele pode chegar de repente na metade do caminho e pode ser que ele não tenha condições de seguir com o curso de medicina. Vocês percebem o tamanho da responsabilidade disso? E não é que eu quero colocar um peso sobre os ombros do Daniel. Eu quero que o Daniel entenda que para absolutamente tudo na vida que a gente sonha, que a gente quer, existe a necessidade de nós nos prepararmos. Existe a necessidade de nós nos estruturarmos. Então, olha só, se não é a mesma coisa, o Daniel quer estudar medicina. Eu vou apresentar para ele quais são as faculdades possíveis, quais são os destinos aos quais ele pode chegar para realizar o sonho dele. E essa história do combustível, como é que ele chega lá? É a realidade financeira da família dele e dele. É assim que eu ajudo o Daniel hoje, com 13 anos de idade, a ser uma pessoa muito mais esclarecida do ponto de vista de capacidade, de recursos, de investimento, do que eu fui. É essa a contribuição que eu quero dar para o meu filho. Eu quero ensiná-lo a importância da realidade financeira. Eu não quero que o Daniel deixe de se divertir, tá? Eu não quero que o Daniel deixe
de comer os seus lanches e assim por diante. Mas eu quero que o Daniel me ajude de forma ativa a construir uma realidade financeira que suporte, que dê condições dele realizar os seus sonhos. E eu não vou deixar para discutir isso quando o Daniel estiver lá. Sabe, de repente já prestando vestibulares, tentando entrar nas faculdades. Eu não vou fazer isso, pessoal. Porque não seria justo com o Daniel. Não seria correto da minha parte enquanto pai. É por isso que eu vou começar agora, praticamente 5 anos antes, a desenhar esse caminho junto com o meu filho. Eu quero que ele entenda. Eu quero que ele participe de forma ativa na construção do futuro dele. Né? E hoje em dia, a gente tem uma série de disrupturas para fazer. A gente tem uma série de preocupações, vocês como pais, acerca do futuro do filho de vocês, da filha de vocês, que essa geração atual é isso, é aquilo e assim por diante. Vai por mim, né? Ouça o conselho de alguém quase com 50 anos já de idade. Se tem algo que a gente pode transmitir para os nossos filhos de forma responsável, de forma organizada e que vai mudar a vida deles, é ensinar a eles o que é calcular, o que é dimensionar, o que é compreender a sua realidade financeira. Como o Daniel não faz parte da população economicamente ativa, é importante que ele entenda a nossa realidade, a realidade familiar, porque um dia o Daniel estará nessa mesma posição minha. E eu tenho certeza que este ensinamento, este conhecimento que eu tenho condições de dar para o Daniel, servirão de forma muito consistente, de forma muito relevante, para que o Daniel alcance esse seu primeiro sonho. Nós e o Daniel vamos entender juntos se vai ser possível ele ir direto do colégio para uma faculdade de medicina. Qual é o plano B se ele não passar? Vamos fazer cursinho? Que tipo de cursinho? Quais são os cursinhos mais aptos? Quanto custa? Onde é que nós vamos buscar dinheiro para isso? Tá? Então, a proposta do Renda Imóvel Moeda Forte é preparar vocês para alcançarem os seus sonhos através, preferencialmente, do investimento imobiliário, com viés em geração de renda recorrente. E para isso, a mesma coisa que eu vou ensinar para o Daniel, eu preciso ensinar para vocês. Tá? Ninguém se torna investidor imobiliário se não estiver se tornando rico. Ah, Rodrigo, mas é impossível me tornar rico. Não é impossível. Vocês lembram do conceito que o Diego nos ensinou sobre o que é nos tornarmos ricos? Vocês lembram disso? Sim ou não, pessoal? Se vocês não lembram, eu vou relembrar vocês. Porque afinal não é todo mundo que acompanha o Consultor Imóvel Moeda Forte. Não é todo mundo que assistiu aquela live extraordinária do Diego às 6 da manhã. Então, para você se tornar rico, que é pré-requisito para você se tornar um investidor imobiliário, você precisa, do ponto de vista prático, atender a uma condição. Então, olha lá. Você entende qual é a sua realidade financeira? Você entende qual é o teu nível de receitas?
o nível de entradas e você entende qual é o nível, qual é a quantidade de saídas que você tem. A quantidade de entradas, a tua receita, a tua renda tem que ser superior à sua saída, aos seus gastos. Então, para que você se torne rico, para que você tenha condições de se tornar um investidor imobiliário, você precisa ter receitas, rendas superiores aos seus gastos. E este valor, não importa se é R$1, R$1.000, R$1.000.000, você investe em algum ativo que te remunere minimamente acima da inflação. Tá? Não importa se é R$1, 1.000, R$1.000.000. Mas se você pegar esta diferença e investir em algum ativo que te remunere minimamente acima da inflação, ou seja, que pelo menos corrija o teu poder de compra, você está se tornando uma pessoa rica. E você então tem condições de se tornar um investidor imobiliário. Voltamos? Manda um joinha, dispara um coraçãozinho. Boa, boa, boa. Vamos pegar uma pergunta aqui do Paulo. Pergunta muito pertinente. Então, Paulo nos pergunta o seguinte: Rodrigo, como fazer? Corretagem não tem fixo. Como investir sem previsão de ganho? Boa pergunta, Paulo. Excelente pergunta, pessoal. Então, olha só. O Paulo está nos trazendo o seguinte caso. Não é toda profissão, ok? Não é toda profissão que nos permite ter uma renda mensal fixa, uma receita constante, um salário, né? Então, por exemplo, como Paulo, como tantos outros corretores, meus amigos que me seguem, né? Não necessariamente vocês têm uma renda constante. Se a gente pegar, por exemplo, o caso de pessoas, de corretores, de imobiliárias, que de repente trabalham com administração de bens, né, com locação de imóveis, isso a gente até pode ter um pouco mais de estabilidade, a gente até pode ter um pouco mais de recorrência do ponto de vista de receita. Mas não é o caso de todo mundo, e sou muito sincero com vocês, tenho certeza que não é o caso da maioria dos corretores que me seguem, por exemplo. Então a pergunta do Paulo ela é absolutamente pertinente, pessoal. Então o que é importante? Vamos pensar assim, Paulo, né? Como é que a gente dribla isso? Como é que a gente contorna esta falta de previsibilidade? Tá? Então, assim, não tem milagre, hein? Eu não vou trazer nenhuma receita maluca, nenhuma estratégia mirabolante aqui não. Então é muito simples, tá? Primeiro, que quando a gente fala em se tornar um investidor imobiliário, a gente está falando de uma jornada. E essa jornada ela tem diferentes momentos, ela tem diferentes passos, ela tem diferentes degraus. Então o que é importante, Paulo? Né? Primeiro é assim, uma coisa eu tenho certeza, você até pode não ter, né, total tranquilidade do ponto de vista de previsão, de previsibilidade das tuas receitas, não é verdade? Mas eu pergunto para você, as contas param de vir? Né? As contas param de chegar? Supermercado, aluguel, carro, manutenção, escola dos filhos, água, luz, condomínio, gás, telefonia, etc. Não, né?
Então é assim, independente da tua dinâmica do ponto de vista de receitas, você precisa ter na ponta do lápis, Paulo, como é que se distribui, né? Como é que se compõe a tua estrutura de gastos, tá? Então o que você vai fazer? Isso vem perfeitamente em sintonia com isso que eu estou propondo para vocês. Você vai fazer uma aferição, você vai fazer um controle. O nível de controle depende de cada um. Tem gente que vai controlar na casa decimal, tem gente que vai controlar com uma margem de erro aí de R$50, R$100 para cima ou para baixo, tanto faz, pessoal. Tá? Eu fiz aquela brincadeira do R$1, mas não é isso que importa. O que importa é o conceito. Então, qual é o conceito? Então, você vai mapear, você vai organizar, você vai categorizar, você vai estudar a composição da tua estrutura de gastos. Como é que você gasta? Onde você gasta? Mês a mês. Tá? As tuas receitas, Paulo, elas não são necessariamente recorrentes, constantes ou mesmo iguais. Você sequer tem domínio sobre isso, né? Então olha só, isso pode parecer um problema, não pode? Mas eu pergunto para vocês. Boa noite, Gi, tudo bom? Quando a gente fala em renda recorrente, quando a gente fala, né, em ter mais liberdade financeira, em viver menos dependente da nossa renda ativa, é justamente para a gente cobrir esse problema, a gente solucionar esse problema, Paulo, que é a gente não ter previsibilidade quanto às receitas, tá? Então isso hoje para nós, assim como você acabou de apresentar, pode parecer um problema. E no primeiro momento até é. Então o que a gente fez? A gente estudou a nossa estrutura de gastos. A nossa estrutura de gastos ela tem que estar alinhada com a nossa realidade de receitas, independente da sua distribuição, independente de como ela se dê. E a gente vai fazer análise, então a gente vai ter uma certa quantidade de receitas, uma certa quantidade de gastos. Tá? Então vai lá, o corretor via de regra, ele costuma dar tacadas. Ele vai lá, faz, né, participa de um determinado evento, né, o pessoal do consultor imóvel Moeda Forte advoga a tese dos lançamentos imobiliários, né, são uma excelente forma da gente ter aí, né, como estratégia para grandes alavancagens do ponto de vista de receita. Existem outras várias, tá? Mas o lançamento de empreendimentos é uma delas. Inclusive, vocês acabaram de participar de 2 lançamentos recentes, né? Não é só corretagem, é para os comissionados. Comissionados, Paulo, vamos lá. Você diz, por exemplo, vendedores, em geral? Né? Aqueles que dependem das suas vendas? Perfeito. A regra é a mesma, Paulo. Tá? Tudo que eu vou contar para vocês, corretores, serve para qualquer um que vive de uma renda variável. Tá? A renda fixa ela tem pouca representatividade dentro do contexto geral dessa pessoa e está tudo certo. Tá? As premissas são as mesmas, pessoal. Eu peguei corretagem aqui como pano de fundo, mas serve para qualquer um. Tá? Serve para um vendedor de carros, né? Serve para o vendedor de lojas, serve para qualquer tipo de pessoa que tem uma renda variável. Então, olha só. Primeiro que assim, tem coisas que não tem jeito. A gente tem que adequar a nossa estrutura de gastos, né, à nossa estrutura de receitas. Num primeiro momento, a gente sequer sabe qual é a nossa estrutura de receitas. Mas a gente vive. A gente escolheu uma determinada profissão, a gente está com esse, vamos pensar assim, com esse carro em movimento, e a gente estrutura, a gente organiza tanto aquilo que entra quanto aquilo que sai. Tá? E não tem milagre. Se a gente depende quase que praticamente da nossa renda variável, a gente vai ter um efeito chamado sazonalidade. Então a gente tem, no caso, se a gente parte, por exemplo, do pessoal de comércio, existem momentos no ano, existem tendências em que a gente tem a nossa remuneração, a nossa renda flutuando.
E a gente identifica com um pouco de controle, né? E olha só, controle de receita e controle de saída. Então você vai entender a sazonalidade da tua receita de alguma forma, né? Com algumas variações, e você literalmente vai trabalhar com uma periodicidade diferente, Paulo. Então não necessariamente eu talvez consiga trabalhar com a periodicidade mensal, seja do ponto de vista de gastos, seja do ponto de vista, né? Te digo, sou comissionado há 40 anos, a gente se vira, o investimento entra nas prioridades. Isso aí, Paulo. Isso aí. Então vamos chegar nesse ponto que você está apresentando. Então você passa a ter um desenho da tua vida dentro de uma periodicidade um pouco diferente, trimestral, semestral ou mesmo anual, né? Então você não necessariamente vai conseguir trabalhar no plano mensal. Então vamos supor que você trabalhe no plano semestral. Então você consegue minimamente estimar os seus gastos, as suas despesas de forma semestral, e você tem também, né, uma capacidade de análise, né, de recorrência semestral para as suas receitas. O que você faz? Planeja, estabelece prioridades, adequa a sua estrutura de gastos, a sua estrutura de receitas, tá? Para que estas receitas suportem aquele gasto pré-determinado. E aí você tem que focar. Você tem que estabelecer prioridades. Qual é a prioridade na tua vida? É investir? É se tornar mais rico? Quais são as alternativas que você tem? Ou você gasta menos para uma determinada realidade de receitas, ou você mantém os teus gastos e aumenta as tuas receitas. De tal forma que você comece, ainda que seja minimamente, a se tornar uma pessoa rica. Que é, de tal forma, né, a tua receita versus o teu desembolso, esse delta você aplica. No meu caso, o trimestral resolve bem isso aí, Paulo, né? E de novo, quando você pega, por exemplo, vamos pegar o pessoal do comércio, né? Quais são as duas, né? Vamos pegar um caso mais simples até de entender. Porque o caso do corretor de imóveis, ele é muito peculiar, né? Ele é muito particular, pessoal. Mas quando a gente pega, vamos pegar o pessoal que vive de comércio, né? Quais são as duas grandes datas para o comércio no ano? São, via de regra, Natal e Mães, Dia das Mães, né? Os outros meses são meses absolutamente normais. Mas Natal e Mães para o comércio são os melhores meses que existem. São as melhores datas do ano que existem. Então passa o primeiro ano, você vai entender qual é a dinâmica, qual foi a tua receita nesses dois períodos específicos, de tal forma que você consegue desenhar os teus gastos baseado nesta sazonalidade, baseado nesses dois períodos que ocorrem justamente mais ou menos defasados de 6 meses. Então, é uma recorrência, uma periodicidade semestral, né, para quem trabalha no comércio, te dá mais ou menos um norte de como é que vai funcionar o resto do teu ano. E vocês têm no comércio 2 eventos de maior liquidez, 2 eventos de maior alavancagem, que vão lhe dar justamente subsídio para que você possa se tornar um investidor, né? Quando a gente pega, por exemplo, o pessoal assalariado, o pessoal aí CLT, qual que é esse evento que esse pessoal tem para investir além do normal, sem pegar, né, premiações, bonificações nem nada? É o 13º salário. Então, tudo passa, pessoal, pelo que nós chamamos de cultura de saving, cultura de investidor. E eu repito, sem essa cultura, ninguém sai do lugar, pessoal. Se você não entender que para você se tornar um investidor imobiliário, você precisa
mudar isso daqui, você não vai a lugar nenhum. Olha lá, vamos ver o que o Paulo está nos contando aqui. Ó. Meu plano sempre foi trimestral. Divido o ano em 4 e sempre vira e dá certinho para trabalhar muito bem com comissões e pagar os investimentos. É isso aí, Paulo. Né? Agora, qual que é a grande lição de casa que você fez, Paulo? Independente da tua periodicidade de análise, você entende quanto você precisa para tocar a tua vida. Você criou uma métrica para entender as tuas receitas e esta diferença com critério, responsabilidade, coerência, análise, você investe. E no final, dá certo. Daria certo, Paulo, se você não tivesse critério nenhum para dividir o teu ano? Daria certo se você não controlasse minimamente as tuas despesas? Não daria. Né, pessoal? E essa é a provocação que eu quero fazer para vocês. Assim como Paulo, comecem agora a desenhar, a organizar a vida de vocês do ponto de vista de custos, de despesas, do ponto de vista de receitas, de entradas, para que vocês também possam, assim como Paulo, assim como eu, assim como Diego, assim como tantos outros, trilharem este caminho para se tornar investidores imobiliários, de preferência renda recorrente. A gente pode fazer outras lives, pessoal, para eu, de repente, dar uns toques para vocês de quais são algumas possíveis categorizações de despesas, categorizações de receitas, como é que a gente entende um pouco dessa dinâmica ao longo do tempo. Eu posso fazer um exercício com vocês parecido daquele, como eu disse aí no começo da nossa live, que eu vou fazer com o Dani, com meu filho. É claro que cada um tem as suas particularidades, cada um tem as suas peculiaridades. Mas se vocês entenderem o conceito, vocês vão longe, pessoal. Tá bom? Então é isso. Promessa é dívida. Live mais curta. Estamos chegando aqui perto de 40, 45 minutos de bate-papo. Então, voltamos na quarta-feira, às 20h45, pessoal, para o nosso papo de renda. Então, eu e o Diego estaremos aqui com vocês para nós falarmos de casos e situações reais para que você entenda como viver de renda não está nem um pouco longe de você. Então, se você acreditar, né, você virá a ser um investidor. É isso aí, Paulo. Obrigado, pessoal. Beijo no coração de vocês. Quarta-feira nós estamos juntos. E se for o caso, na próxima live a gente fala mais um pouco sobre este importante pilar. Eu posso dar algumas dicas práticas de como é que você começa a estruturar a sua vida. Obrigado, pessoal. Beijo para vocês. Até quarta-feira. Obrigado, Gi. Tamo junto, pessoal. Um abraço.